Olhando para as Escrituras, nós podemos identificar pelo menos 4 maneiras pelas quais Deus se torna conhecido, ou seja, Deus decidiu se revelar a nós e deu a nós 4 lugares pelos quais nós podemos conhecê-lo. E certamente, quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos a forma como as Escrituras começam logo com o livro de Gênesis, nos apresentando a história da criação da humanidade, história essa narrada poeticamente em Gênesis, ou seja, uma narrativa teológica que nos apresenta a origem da vida, a origem de toda a criação, a natureza, a origem da existência humana, como também do pecado e daquilo que se torna o motivo pelo qual Deus tem que nos redimir, Deus tem que nos trazer de volta para si. Nós observamos, portanto, que Deus é criador. Se Deus é criador, a natureza que Ele criou, ou seja, tudo aquilo que Ele fez, é, sem dúvida nenhuma, uma fonte do conhecimento de Deus. No Antigo Testamento, para o povo de Israel, isso era uma realidade muito profunda. Eles tinham toda a certeza de que a natureza dava provas deste Deus que é o Criador, poderoso e que ao mesmo tempo se relaciona com eles. É o que a gente encontra, por exemplo, no livro dos Salmos, no capítulo 19, onde o salmista diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O fato de os céus declararem a glória de Deus é como se por meio da criação de Deus nós ouvíssemos uma pregação, nós ouvíssemos uma mensagem. Olha, Deus anunciando quem Ele é e mostrando para nós toda a sua glória por meio dos céus que Ele criou. A mesma forma, o firmamento que proclama aquilo que Ele fez e fez com as suas próprias mãos. Identifica Deus como se fosse um artesão, um artista que criou todas as maravilhas da criação. É justamente porque a natureza é uma fonte do conhecimento de Deus, é que a tradição cristã também desenvolveu a disciplina espiritual da contemplação. Quando paramos para contemplar a criação de Deus, sem dúvida nenhuma, temos ali um meio pelo qual nós estamos conhecendo este Deus, e este meio foi criado pelo próprio Deus para que nós o conheçamos. Ainda como parte da criação, o ser humano, que é ser criado por Deus, também traz dentro de si algo que pertence a Deus. O livro de Gênesis diz que o ser humano foi criado à sua imagem e conforme a sua semelhança. Ou seja, o ser humano tem em si alguma coisa que vem do próprio Deus. Isso o distingue de todo o restante da criação. Somente o ser humano, segundo Gênesis, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus usa, portanto, o seu próprio ser, os seus próprios atributos, quem Ele é, para dar ao ser humano uma identidade e um propósito. Esses elementos, ou seja, o que significa ser imagem e semelhança de Deus, voltaremos a conversar sobre eles em uma próxima oportunidade. A terceira fonte do conhecimento de Deus é a própria Bíblia. Ou seja, Deus, ao se revelar a um povo, ao se revelar ao povo de Israel, a todas aquelas personagens que nós lemos no Antigo Testamento, ao se revelar para a igreja no Novo Testamento, o novo povo que Ele está formando a partir do seu Filho, Deus estava também registrando toda a sua caminhada, toda a sua ação na história, e por meio do seu agir é que este povo começava a perceber e registrar quem é o Deus, quais são os atributos desse Deus, quais são as características desse Deus e, principalmente, o que esse Deus espera dessa humanidade que Ele mesmo criou. A Escritura dá conta de tudo isso. De Gênesis até Apocalipse, nós temos um texto profundamente confiável como fonte do conhecimento de Deus. E, por fim, Deus se torna conhecido na pessoa de Jesus Cristo. É dito em João, capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus. Deus, na verdade, é invisível, não pode ser visto pela criação. Mas também é dito no mesmo texto que o Filho o tornou conhecido. O Filho unigênito que está junto do Pai torna o Pai conhecido. A mesma coisa a gente encontra quando Filipe pede para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus responde para Filipe: Filipe, olha, eu estou aqui com você, você não está me vendo? Quem me vê, vê o Pai. Jesus é a revelação final, definitiva e completa deste Deus que nos criou, que nos ama, que interage conosco e que tem um propósito para toda a sua criação.
Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.